fui convidado para conferir a coletiva de imprensa do musical O Pequeno Príncipe, no qual foram exibidos trechos da nova adaptação teatral da obra de Antoine Saint-Exupéry. Não vou ficar zangada, não é nada, não é nada. Tô tão animada. Ué, mas já mudou de ideia? Tu era como uma coceira, um negócio engraçado. Eu precisava desenhar o que eu tinha imaginado. A jiboia gigantesca se enrolava numa fera. A fera só tentava escapar, mas já era. Virou jantar. Na coletiva, entrevistei os realizadores do musical sobre o que, de novo, eles trouxeram para essa nova adaptação. É referente à adaptação da peça que, ao longo dos anos que O Pequeno Príncipe desde que foi publicado, a história foi adaptada em diversos formatos, principalmente o cinema. E a cada nova adaptação sempre teve como base, claro, o livro do autor, mas que sempre trazia algo novo, um tema novo que acabava sendo abordado nessas obras, né? Incluindo o último filme animado de 2015, que abordou também uma questão sobre a passagem de uma vida para outra, que, nossa, foi belíssimo aquilo. E eu queria saber, o que essa peça acaba acrescentando à obra do Antoine, algo que vocês acharam que seria interessante abordar a ponto de tocar, de ser tocante ao falar? Eu vou passar para a Sheila, mas o que você falou realmente do filme, né? Eles chamam, né, temporada 16, mas também tem aquela coisa antagônica da mãe sempre querer que a criança chegasse nas metas, né? Sim, aí tem essa abordagem do aviador. Uma adulta, né? Ela queria que ela já estava adultizando ela, né? Exato. Então ele mostra isso para depois mostrar que realmente não é isso, né? Que o livro não se trata disso, mas eu achei ela conseguir. Sim, é uma coisa do filme mesmo. O principal tema da nossa peça é, além de você resgatar a tua alma de criança, na verdade, assim, como se a gente pedisse para todo mundo erguer um altar à criança que você foi um dia, lembrar dos valores que você tinha quando era criança, dos anseios que você tinha, e resgatá-los mesmo, sabe, levar a sério. E a gente fazendo isso, normalmente a gente vai perceber que a gente fez uma trajetória em direção a esses anseios que a gente tinha quando era criança. Agora, eu quis principalmente, além de contar a história de Saint-Exupéry, trazer uma mensagem que vem dele, que é uma mensagem de superação. Saint-Exupéry viveu apenas 44 anos, e nessa vida tão curta, ele deixou uma mensagem enorme de paz, de solidariedade entre os homens. Ele foi um herói de guerra mesmo, ele lutou na guerra, mas o que ele mais almejava era a paz. E mais do que as crianças, alguém entende melhor disso? Acho que não. Saint-Exupéry conta, ele escrevia para a família também, que ele não sabia desenhar, ele reclamava muito sobre isso. E todas as cartas que ele escrevia, ele fazia um desenho, sempre dizendo que não sabia desenhar. E com o nosso musical nós vamos compreender por que ele chegou a esse ponto. Vamos entender também como ele resgatou e conseguiu superar essa sensação que ele tinha, né? Porque todos nós sabemos, ele não só escreveu o livro, ele desenhou o livro inteiro. Além da equipe criativa, conversei também com os membros principais do elenco, incluindo os 4 intérpretes do Pequeno Príncipe nessa montagem inteiramente brasileira. Hoje a gente está aqui com Ana, Leonardo, Davi e Levi, que interpretam o Pequeno Príncipe. Primeiramente, parabéns por vocês, estou animado para ver essa peça. E, bom, uma das perguntas que eu tenho vocês chegaram a ler o livro antes de vocês interpretar, antes de vocês conseguirem o papel do Pequeno Príncipe? O
Bom, na verdade eu fiz toda uma preparação antes das audições, eu assisti alguns filmes, li os livros, me baseei mais ou menos, e aí foi quando eu comecei a construir o personagem para as audições, e essa construção do personagem foi muito gostosa e foi muito legal. Como o Léo disse, eu também assisti o filme por conta das preparações da audição, mas eu não tinha lido o livro. Aí eu comprei o livro e fui ler. Aí eu vi que tinha algumas coisas diferentes na história. Bom, e a história aqui também ela fala sobre a imaginação, sobre a infância, de certo modo. O que vocês o que essa história mais tocaram vocês? O que, sabe, o que mais despertou em vocês, assim, de emoção? Bom, o que mais me despertou em emoção foi com o Pequeno Príncipe e a Raposa, né? Que todo mundo, assim, tem emoção com o Pequeno Príncipe e a Raposa. Eu acho que eles são uma amizade, assim, eterna. E a Rosa também. Eu amo a cena da Rosa, que é muito linda também e ao mesmo tempo é muito triste. Mas enquanto vocês estavam falando ali da pergunta das preparações do filme, eu tinha assistido o filme quando tinha uns 5 anos, bem pequenininha, antes das audições. E quando apareceu assim o link das audições, eu sabia que eu tinha o livro do Pequeno Príncipe em casa. Meu irmão tinha o livro do Pequeno Príncipe em casa. E aí, agora, durante a temporada, que eu comecei a estudar e ler o livro e também assistir de novo o filme. Bom, para finalizar, o que de vocês, de cada um de vocês, o que Ana, Leonardo, o que Davi, o que Levi trazeram de si mesmo para as suas versões do Pequeno Príncipe? Cada um. Eu acho que eu peguei muito essa referência, como agora eu tô mais velho, então eu peguei muito essa referência de alguns anos atrás. Porque como cada um tem o seu Pequeno Príncipe, eu pensei no meu Pequeno Príncipe, pensei na idade dele, e eu peguei muito essa referência de quando eu era criança, então eu tive que trazer essa inocência de novo, entendeu? Como o Pequeno Príncipe tem 6 anos, eu tentei colocar alguma coisa mais infantilizada, mais em criança. Uma coisa mais fininha assim, mais fofinha, vamos dizer. E é isso. Eu amei ser o Pequeno Príncipe, quando eu coloco a roupa dele eu me sinto Pequeno Príncipe, e ainda mais eu sou negro. Isso que é bacana, quer dizer, não tem só um Pequeno Príncipe padrão, loirinho, que nem um desenho, temos uma criança negra, temos uma menina, isso que é bacana, quer dizer, o Pequeno Príncipe sempre foi uma obra muito aclamada desde sua publicação, e é legal que hoje, pelo menos aqui no Brasil, em São Paulo, a gente está vendo que uma menina, um garoto negro, um garoto descacheado, qualquer um pode ser um Pequeno Príncipe, não precisa ser literalmente um garoto de loiro de olhos azuis. Isso realmente eu acho que é uma coisa muito bonita da produção. Parabéns, inclusive, pela produção, por essa escalação de elenco que está incrível. O Pequeno Príncipe é uma obra que praticamente toda criança leu e todo adulto releu. E para vocês, o que o Pequeno Príncipe acaba despertando na criança interior de vocês? Bom, eu acho que não é tanto uma inocência, é a inocência, é o primeiro despertar do olhar, da coisa que está acontecendo na sua frente, mas principalmente a importância que você dá nas coisas, assim, a importância do que você dá no material, a importância que você dá no que está acontecendo no dia a dia, e sim olhar para o que de fato acontece, né, que é o invisível, que é olhar para você e olhar para as pessoas em volta, essa relação que você está cativando, que você está construindo. Então as relações são muito mais importantes do que um planeta inteiro que só é meu e de mais ninguém. Que tal dividir isso e ser muito mais amoroso? Isso que em mim desperta. Eu acho que a obra ela tem ele teve esse talento, né, de quando ele começar a escrever, a gente começa a ler, a gente percebe que ele está falando com crianças e com adultos, mas com a criança que habita dentro do adulto. Então, eu acho que você passa por uma jornada pessoal, interna, como o Thiago falou, muito interessante, das coisas básicas, do essencial mesmo que a gente tem com a nossa conexão com o mundo de fora, com o mundo de dentro, né, com as relações, enfim, com amizades, acho que tudo isso. Eu estava falando ali na coletiva que eu acho que é esse trabalho de escuta, né? Tá com uma criança em cena é sempre
resgatar esse trabalho de escuta, porque eu acho que o adulto vai formando muitas opiniões sobre as coisas e se endurece ao longo da vida. Eu acho que estar em cena com uma criança é sempre estar relembrando esse lugar de que a gente não sabe de nada, né? De que a gente tá aqui para aprender, enfim, para escutar e para se relacionar e criar amizades. Então, acho que isso é a riqueza desse espetáculo. E aí, só complementando o que a Natasha falou, eu acho que o teatro é o melhor lugar para isso, né? Pro acesso, porque o jogo ele é vivo, né? Então todos os dias a gente faz esse exercício de estar com o outro, trocando, mas com uma criança é muito mais presente, é muito mais vivo, justamente porque a gente não sabe nada. Pode vir qualquer coisa, qualquer jogo, e a gente tem que estar pronto para ele, assim. Não sei se dá para entender muito bem, mas é mais vivo do que nunca. Não tem ferramenta, não tem artimanha. Eles estão sendo, né? Enquanto a gente está interpretando, eles estão sendo. Isso que é o mais legal, o mais rico nessa história toda. Bom, vocês interpretam dois animais que certa importância na história. Uma que acaba se tornando um amigo pro Pequeno Príncipe, e a outra que acaba sendo uma traiçoeira e, bom, quem já conhece a obra sabe, infelizmente, o final. E como é para vocês representar esses personagens tão opostos, mas que tem uma grande lição, sabe? Uma coisa que a gente acaba conhecendo uma raposa e uma serpente na vida. Como é para vocês isso, representar essa linguagem dentro dos seus personagens? Falando da serpente, assim, acho que a serpente, todo mundo tem uma coisa pré-estabelecida sobre a coisa traiçoeira, mas a serpente tem um simbolismo muito importante do começo e o fim de tudo, né? Assim, ela é sempre um ciclo. Então, acho que no espetáculo, a primeira personagem que o Pequeno Príncipe, quando ele para no deserto, cai no Saara e vai falar com alguém, é a serpente. Então, ela é o início e o fim da passagem dele pela Terra, né? Então, acho legal essa personagem porque ela consegue guiar esse ciclo dele aqui. E, fora isso, enfim, uma responsabilidade enorme, né? Porque quem interpretou a serpente no filme foi o Bob Fosse, que é um ícone, enfim, diretor, coreógrafo, ator maravilhoso. Então, é uma grande responsabilidade, assim. Espero que eu esteja fazendo um trabalho à altura. Bom, para mim, interpretar a raposa é uma honra enorme, assim, porque é um personagem, como eu falei hoje, que veio para... Eu acho que tem a coisa do bicho, né? Eu não vou dizer ingenuidade, mas também tem ingenuidade, mas tem a coisa de ação e reação do bicho, né? Se você maltrata um bicho, ele não vai dar bola para você, mas se você cuida dele, se você cultiva, né, esse amor, ele vai estar com você de chinelo havaiana ou de sapato de grife, exatamente. Não tem essa, né? Ele também ele não tem nenhum filtro, né? Assim como a criança. Então é uma honra enorme esse lugar, porque tem a coisa de cultivar as crianças do espetáculo, né? Tem a coisa de se relacionar com uma criança, né? Como a gente já falou. E eu me divirto muito fazendo esse espetáculo, porque tem cenas mais engraçadas, tem outras cenas que vão para um outro lugar, né? Uma coisa mais lúdica, mais emocional mesmo. E para mim é um presentão estar aqui. Bom, vocês acabam também interpretando, como falei, o Aviador e a Rosa, que tem um simbolismo enorme, com o que todo mundo acaba passando na vida. A Rosa representando o amor, o Aviador, que apesar que é praticamente o autor, o Antoine, que se colocou dentro do livro, se colocou na história mesmo do Pequeno Príncipe. O que vocês trouxeram, assim, da vida de vocês para a linguagem, o que vocês na vida acabam isso desperta em vocês?
Eu acho que como você falou na Rosa, como ela representa o amor, não tem como eu fazer uma comparação com, né, com a relação que eu tenho com o amor romântico e vendo também o espetáculo, vendo a Raposa com o Pequeno Príncipe, que é a relação da amizade. Acho que o que eu trouxe é a minha experiência de vida, porque esse espetáculo é tão universal, tão icônico, justamente porque ele fala qualquer pessoa, tudo que ele diz na peça, a pessoa vive, viveu ou pensa sobre, então... respondendo essa pergunta, é a minha experiência de vida, assim, o que eu já vivi, né, trazendo essa poesia, assim. Eu acho que no meu caso, como o aviador e o Antoine, que é o contador dessa história, ele, nesse momento no palco, ele observa. Eu acho que ele é muito observador, ele observa o que está acontecendo, tudo isso. Tanto que, mais no final da peça, ele fala assim pro Pequeno Príncipe, depois de todas as aventuras. Muito legal essas aventuras que você passou, são muito legais elas. A Rosa, os planetas, a sua raposa, mas ele tem outro problema, ele volta para a humanidade dele, assim, para a humanicidade dele, que ali ele tá mais humano. E aí só que ele observa e no final ele tem a conclusão de tudo que ele observou durante o espetáculo todo. Então a minha postura aqui que eu trago é uma coisa que eu não costumo fazer, que é observar. Olá. Eu me esforço a observar aqui. Aprendendo com o Pequeno Príncipe, Sempre. os Antoine. Sempre com os Antoines, assim. Aí, então, aprender a observar, que é muito importante, né? E como a Raposa fala, a palavra é uma fonte de mal-entendidos. Isso. A palavra é uma fonte de mal-entendidos. Então é muito interessante e importante a gente ficar quieto e observar. Pra você ver como cada vez que, como foi dito na coletiva, cada vez que a gente revisita a obra, não importa se a gente está lendo, se a gente está assistindo, representando, aprendemos sempre alguma coisa nova com o Pequeno Príncipe. Eu acho que é uma... não vou dizer que tem várias adaptações feitas em vários teatros pequenos, grandes, e todas são necessárias. Para você ver como... Acho que o Pequeno Príncipe vai ser daqui um livro, uma história, daqui a 100, 200, 1000 anos. E as pessoas ainda vão falar, vão fazer obras, vão... o Pequeno Príncipe não vai se calar. O Pequeno Príncipe, o musical, estará em cartaz a partir do dia 30 de setembro e ficará até dezembro no Teatro Vila Lobos, localizado no Shopping Vila Lobos, e os ingressos já estão à venda pelo site da Simpla ou pela bilheteria do próprio teatro. Venham assistir o Pequeno Príncipe, o musical. E foi ali naquele instante eu comecei a perceber que o mais importante muitas vezes não se vê.